Nova rodada do novo auxílio emergencial deve começar a ser paga na próxima semana, mais precisamente na terça-feira, dia 6. Para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha a partir de agora com o ministro da Cidadania, João Roma. Bom dia, ministro. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Luiz. É um prazer para mim poder estar conversando aqui na Band News FM. Ministro, dessa vez com algumas diferenças em relação ao auxílio emergencial que foi oferecido aos brasileiros em 2020. Diferenças em relação ao número de parcelas, diferenças em relação aos valores, dessa vez mais baixos, e também diferença em relação ao universo de pessoas contempladas. No ano passado, o número de beneficiários chegava a quase 68 milhões. Dessa vez, serão aproximadamente 45 milhões de brasileiros beneficiados. Por que dessas diferenças e quais são as diferenças centrais? Quem vai poder receber esse benefício? Os beneficiários da nova rodada do Auxílio Emergencial 2021 é o mesmo público em dezembro, que recebeu o auxílio em dezembro do ano passado, com exceções, né, geradas por informações, né, cruzamento de informações, e que identificam naturalmente algumas pessoas, algumas famílias que não são o público-alvo do auxílio emergencial. O público-alvo do auxílio emergencial é justamente a população vulnerável, são os brasileiros mais pobres que estão em dificuldade e que precisam, portanto, do auxílio do Estado nesse momento de dificuldade da pandemia. São recursos públicos que devem seguir a finalidade de justamente encontrar essa população em vulnerabilidade que precisa, sim, muito, que faz uma grande diferença esse auxílio nesse período de pandemia. O resultado, não só do valor, mas também do público, né, atingido por isso, se decorre de que, no ano de 2020, né, com a necessidade de fazer chegar o auxílio a essa população, o Estado buscou, né, efetivar esse pagamento num tempo recorde. Então, chegou-se a efetuar um pagamento a cerca de 68 milhões de beneficiários. Essas informações depois foram depuradas. Encontrou-se, inclusive, muitas pessoas que não faziam jus ao recebimento do auxílio. Pessoas, inclusive, que tinham, né, renda específica, pessoas com patrimônio alto, pessoas com outras estruturas, né, econômicas e sociais que não faziam parte, portanto, desse auxílio. Essas informações foram depuradas, tivemos acesso a mais de 200 fontes de dados, né, o que fez reforçar o nosso cadastro único e a gama de informação que nós temos através desses brasileiros, e, portanto, nessa nova rodada do auxílio emergencial, devemos beneficiar cerca de 40 milhões de famílias no Brasil inteiro. Além disso, nós estamos estudando uma reestruturação e fortalecimento do programa Bolsa Família, para que após o mês de julho nós possamos, para os beneficiários do Bolsa Família, que atingiu um número recorde, inclusive nesse último mês de março, de 14.520.000 beneficiários, né, que eles possam encontrar um programa Bolsa Família mais fortalecido, né, como uma ferramenta, inclusive, de amortecer esse período de dificuldade da pandemia. Ministro, pelo que o senhor diz, então, será com aumento do endividamento mesmo? Os 44 bilhões são resultados da votação da PEC emergencial, que foi votado pelo Congresso Nacional, autorizando o Estado brasileiro ao endividamento de mais 44 bilhões de reais, com a finalidade de viabilizar, né, são recursos com a destinação exclusiva para o pagamento do auxílio emergencial. Ministro, duas perguntas aqui que me chamam a atenção. Na rodada do ano passado, do pagamento do auxílio emergencial, 2 membros de uma mesma família poderiam receber. Dessa vez, somente um integrante da família vai poder receber. Por que dessa mudança em relação ao ano passado? E também em relação àquelas pessoas que eventualmente ficaram desempregadas do ano passado para cá. Como o senhor disse, só poderão receber esses valores aquelas pessoas que estavam cadastradas no programa em dezembro de 2020. O governo reforçou, portanto, o veto, a proibição, a realização de novos pedidos desse benefício por quem estava empregado até julho de 2020. Como é que ficam os desempregados, também em enorme dificuldade, e que não poderão receber esse benefício nesse ano? Aqueles que ficaram desempregados nesse período, eles serão abraçados através das regras, né, trabalhistas, e eles receberão, portanto, o seguro-desemprego. Essa será a forma de abraçar eles que fazem parte, inclusive, da economia formal. O auxílio é destinado especialmente à população vulnerável,
aqueles que estão em situação muito debilitada, os brasileiros mais pobres. Portanto, eles fazem parte de um grupo de pessoas, foram mais de 150 milhões de CPFs cadastrados no ano passado, isso resultou uma lista inicial de 68 milhões de beneficiários, terminou-se em dezembro com cerca de 55 milhões, e para esse ano esperamos atender mais de 40 milhões de famílias beneficiárias do auxílio emergencial. No caso do pagamento das famílias, buscamos justamente o critério familiar e, por outro lado, existem, inclusive no cadastro, pessoas com cadastros individuais. Isso é que justamente gera, certo, uma das exceções do pagamento no valor de R$250. Como eu disse, o valor do auxílio é o valor de R$250, com duas exceções. R$150 para família unipessoal, justamente esse, indivíduo cadastrado isoladamente, e R$375 para mulher chefe de família. Mas não para 2 membros da mesma família, é isso, né? Só para ficar claro. Exatamente. Nesse caso específico, o que é que ocorria em geral? Os integrantes da mesma família faziam cadastros diversos, então isso estimulava, inclusive, uma disformidade nas informações prestadas. Nesse momento agora, o auxílio de R$250 vai para a família, e no caso dessas informações prestadas de forma em separado, o indivíduo recebe o valor de R$150. Ministro, a primeira oportunidade que eu estou tendo para conversar com o senhor, enquanto ministro da Cidadania, e é um momento em que a gente observa uma dinâmica, de comunicação do governo um tanto quanto peculiar. Ontem nós acompanhamos por aqui as 2 falas, primeiro dos integrantes do Comitê contra a Covid-19, do presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Saúde, falando sobre ações contra o coronavírus. E aí, menos de 10 minutos depois, a gente teve a apresentação oficial do pagamento do auxílio emergencial, em que o senhor estava presente, o presidente da Caixa também, Pedro Guimarães, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. E veio uma fala, ministro, um tanto quanto diferente por parte do presidente da República, na comparação com a do ministro da Saúde, Enquanto que o ministro da Saúde estava falando em isolamento social, o presidente veio reforçando aquela intenção de volta ao trabalho. Eu pergunto para o senhor com relação à dinâmica, porque ficou uma certa curiosidade. Os senhores estavam reunidos, acompanharam essa fala também do comitê da Covid-19? Houve uma reação por parte do presidente? Como é que foi a dinâmica dessa apresentação de ontem? Eu não participei da reunião desse comitê, mas é importante a gente se ater às nomenclaturas e a definição realmente dos termos utilizados. Uma coisa é distanciamento social, uma coisa é justamente você utilizar toda a tecnologia, toda a ciência para que a gente evite a propagação da pandemia, como você viu a exemplo aqui do pagamento do auxílio emergencial, nós pedimos que evite, por exemplo, ir às agências da Caixa para evitar aglomeração. Mas vocês assistiram ontem? Os senhores puderam assistir ontem a essa fala do... Não, eu não assisti, eu estava totalmente dedicado ao pagamento do auxílio emergencial, é uma missão gigantesca, existe um bastidor enorme para fazer o processamento de um pagamento dessa magnitude, muitos órgãos envolvidos, inclusive eu aproveito para agradecer aqui a todos os servidores, colaboradores, as pessoas que se dedicaram diuturnamente para viabilizar a chegada desse auxílio emergencial, mais uma vez o governo Bolsonaro chegando para amparar os brasileiros que mais precisam, mas é uma missão muito grande. Sim, com então certeza. Estava mais de 40 milhões de pessoas ao auxílio emergencial, são mais de 40 milhões de beneficiários. E o presidente com o senhor, então... Eu cheguei na presidência da República, lá no Planalto, cerca de 11 horas da manhã, e já entrei direto para conversar com o presidente para tratar do tema auxílio emergencial, com os dados, informações, calendário. Então participamos da reunião, ele, o presidente da Caixa, Pedro, o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, e dessa forma tratamos do auxílio emergencial. Participei, todavia, na semana passada, de um ato importante que foi quando o presidente Jair Bolsonaro convidou os chefes de poderes lá na residência oficial do presidente da República, o Palácio da Alvorada, para justamente tratar de união, de empenho de todos para superar esse período de pandemia.